Olá, leitores, tudo bom? Professor Pedro Rachid aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje, então, Igualdade e Meritocracia, da Lívia Barbosa. E como sempre no começo do vídeo, vou pedir para você curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. E sempre tem os links de compra aqui na descrição. Se você comprar esse livro ou outras coisas usando o link, você ajuda o canal. Muito bem, então iniciando os comentários sobre esse livro. Como que eu descobri? Então, durante o meu mestrado, eu estava pesquisando, procurando biografia, justamente porque eu usei algumas temáticas do RH, gestão de pessoas, gestão do conhecimento, capital humano. Aí apareceu essa autora aqui, coloquei o livro, né, Igualdade, Meritocracia, porque ela trata isso, da cultura, digamos, do RH, de como se organizar a empresa, só que ela faz um aspecto muito amplo, ela pega política, sociologia, antropologia, cultura, então é bem interessante, é uma leitura assim, bem rápida de ler, né? Mesmo sendo um livro teórico, né, como outros assim, acadêmicos. A carreira dela, eu não sei se esse aqui era o doutorado ou o mestrado, mas pelo que eu vi, porque eu também usei uns 2 artigos dessa autora, basicamente ela fez do mestrado até o pós-doutorado, só sobre essa temática da meritocracia. E justamente, não sei se ela é funcionária pública, né, professora, ou se ela não é, depois entrou, enfim, mas o importante é que os artigos, ela estrutura toda essa parte da teoria também para aplicar no setor público, enfim, como é mais complexo você desligar uma pessoa do setor público e você também tem que promover, enfim, querendo ou não, é uma empresa, então tem itens próximos ou iguais, enfim, então tem essa discussão aqui. Então isso aqui é apenas uma introdução, mas eu escolhi outros itens para a gente discutir aqui dessa obra que é bem interessante. Então, de maneira bem intuitiva, ela já começa aqui na página 22, explicando o que é meritocracia, que você tem um conjunto de competências e habilidades, pode ser uma questão cultural, pode ser uma prova, então qual seria essa prova? Todos esses caminhos, essas discussões comuns que a gente tem da meritocracia, se dá para aplicar, vantagens e desvantagens, por quê? Aí que é bem interessante, depois a gente entra, ela tem bastante um aspecto de história e de cultura também dos países, porque ela compara os Estados Unidos, o Japão e o Brasil. Com os Estados Unidos, ela tem aquela ideia do a pessoa se fez por si mesma, né, o self-made man. E essa ideia da pessoa que não digo que seria próxima, eu não lembro aqui exatamente, acredito que sim, mas ela citou mais para frente da ética protestante, mas aqui ela está fazendo um outro caminho. Antes de talvez a gente esbarrar ou chegar nesse outro item que é bem comum também aparecer, né, do livro lá, o Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. Que então nos Estados Unidos, se a pessoa chegou no final, no resultado, já está feita a meritocracia, porque a jornada permitiu que ela alcançasse, independente do início, né? E no Brasil tem várias partes também econômicas, políticas, também culturais, digamos, o jeitinho brasileiro e coisas afins nessa direção, né, que circundam essa ideia. A gente tenta fazer aqui no Brasil que a gente comece, a partida seja igual, todo mundo na largada saia do mesmo lugar, com as mesmas chances. E isso tem uma série de dificuldades práticas, né? E ela também traz bastante discussão do Japão, que no Japão, culturalmente, a pessoa entra na empresa e ela vai ser promovida por questão de tempo na empresa, né, de quanto tempo ela vai ficar, então já vai ser, digamos, promoções relativamente automáticas, podemos dizer assim. E também tem uma outra cultura, uma cultura de você respeitar, digamos, a família de uma outra maneira, bem próximo do que a gente vê nos filmes também. Então ela faz todo esse resgate da cultura, da história, com várias passagens, e ela vai puxando, fala, então, tudo isso, ok, agora vamos para a empresa, como que vai ser na prática? Como que a gente vai organizar os funcionários? É uma prova? É uma questão de títulos? É só resultado? Qual é o critério que eu vou elencar para dizer que a pessoa tem mérito ou não, ou se todos têm, como vai ser a promoção por sequência, enfim. Então, ela tenta amarrar todas essas discussões. Ela traz palavras, né? Então, o que é cultura, depois antropologia, sociologia, o que é ideologia também, para tentar descrever, ok, nessa situação, nessa empresa, ou tem essa empresa e agora essa empresa está no outro país. Então, ela levou a cultura, então uma empresa japonesa vem para o Brasil.
E aí tem essa ideia, ok, como é que eu vou colocar a cultura do japonês ou a cultura americana no Brasil e vice-versa? Então a gente tem recentemente, acho que pode ilustrar parte dessa discussão, aquele documentário novo que é o Indústria Americana, onde é justamente uma empresa chinesa que vai lá nos Estados Unidos e aí começa a ter várias coisas, cultura, sociologia, parte de economia mesmo também, a parte do pensamento de cada funcionário, do americano, as condições sociais diferentes, porque no documentário, no final, né, o dono da empresa falou, não, eu também estou investindo em máquinas, porque as máquinas vão ser mais rápidas, então também tem um outro aspecto. Então o panorama da obra seria isso, né? Então, por exemplo, aqui nós temos na 34. O primeiro passo prático das meritocracias, portanto, é garantir igualdade de condições para a competição. E o segundo é estabelecer processos de avaliação que permitam a identificação precisa de hierarquias de desempenho. Então, como vocês podem observar aqui, ela fala também dessa ideia de desigualdade, ela trabalha muito nessas definições. Olhando as minhas anotações que eu tenho aqui, eu não senti muito nessa obra uma ideia de puxar mais, assim, digamos, direita e esquerda. Ela realmente faz a construção. Se eu não digo que é neutro, pelo menos ela passa por todos os aspectos, porque ela põe todas as visões. Então, uma visão, digamos assim, com mais Estado ou mais marxista seria esse caminho, e com menos Estado seria esse caminho. Então, é bem interessante. Como hoje em dia eu sempre comento, ou nos últimos vídeos eu acabo comentando nessa direção, porque hoje em dia, né, no época que eu estou gravando o vídeo, está muito intensa essa discussão, então acho que é relevante frisar que pode ajudar a ambos os lados teóricos, se você quiser adquirir essa obra, ou para você ler. Se você quiser adquirir só para ler e conhecer, é uma leitura assim, bem rápida, parece, não digo que seria um jornal, tá? Porque ainda é um livro teórico, mas comparado com outros livros de teoria, ele é bem leve, tranquilo de ler. E se você for utilizar para pesquisas, vai ajudar qualquer lado, assim, digamos, ideológico que você está utilizando. Você pode partir daqui e você vai ampliando, que é um livro muito interessante mesmo. Então, fazendo uma outra leitura aqui na 38, é justamente o reconhecimento pela sociedade norte-americana de que diferenças naturais não são perniciosas e representam a essência do indivíduo, que faz com que o conceito de talento como criatividade e realizações objetivas individuais seja uma das categorias centrais nessa rede de significados das demais sociedades. Então, lendo aqui uma adaptação aqui, na 59. Então, o Brasil tem uma legislação, que eu acabei de explicar, que permite que possa ter meritocracia, mas na prática tem outros itens, como eu comentei, que não permitem isso. Então, como eu falei, né, a política, a ideologia, essa ideia, aqui ele chama de ideologia meritocrática, mas para facilitar a nossa explicação aqui, é, digamos, um mindset. As pessoas na organização, na empresa e na nossa cultura não estão muito confortáveis por outros motivos históricos também. A gente poderia elencar aqui, alongar a discussão por vários caminhos. Provavelmente muitos deles você já deve saber, porque muitos deles são intuitivos, a gente sempre está conversando sobre eles. Elas não estão confortáveis em aplicar mecanismos meritocráticos nas organizações. E reforçando essa ideia de ilustrar, na 69, então, por exemplo, ela fala aqui, né? A posição social de cada indivíduo, pobre, rico, remediado, carente, as deficiências estruturais do sistema brasileiro, como o governo não dá dinheiro para a educação, o estudante não tem livro para estudar, as condições de trabalho são precárias, as idiosincrasias subjetivas, estado de espírito, ritmo pessoal, condições familiares e psicológicas. Devido a essa concepção de desempenho, aqui esperamos sempre que as nossas produções individuais sejam avaliadas no contexto em que produzimos e atuamos. Então, como a gente viu aqui, ela falou do contexto, você viu que essa ideia, digamos, ideológica, cultural do contexto quer dizer o quê? Não, eu posso ser avaliado, eu tenho que levar em consideração todos esses itens. E justamente você levar em consideração todos esses itens perde um pouco a propósito do que seria a meritocracia. Ou, se não prejudica a proposta, deixa ela, aumenta a complexidade para a gente aplicar ela. Continuando aqui na 73, essa proposta da autora de comparar os países para ficar bem palpável, né, as discussões teóricas que ela está trazendo,
Então se no Brasil você começa a falar assim, eu superei as dificuldades, eu cresci, então eu mereço estar aqui, eu tenho esse mérito. Aqui a gente ficaria mais desconfortável com essa situação e nos Estados Unidos é mais comum acontecer isso, né? Então você vê políticos, jogadores de futebol, né? Vários no esporte, tanto que ela cita aqui o Romário, né? Que, por exemplo, emprestado pelo Barcelona ao Flamengo por 4,5 milhões no primeiro semestre, Romário chegou ao Rio de Janeiro no braço da torcida. Desfilou em carro aberto até a sede do clube. Em menos de 2 meses já havia estabelecido ao público o debate que nos interessa. Acostumado no Barcelona a ser cobrado por seu desempenho individual, ou seja, pelo número de gols, e não por seu comportamento moral e social, Romário foi surpreendido pela reação de parte da torcida e da crônica esportiva. Seu estilo de vida e arrogância ao afirmar que queria ser cobrado pelo seu desempenho em campo e não pelo que fazia fora dele, deram início a uma polêmica altamente significativa. Tanto que é interessante esse exemplo, que eu que não gosto de futebol, nem acompanho muito, acabei assim, nos poucos vídeos que eu vi sobre isso, justamente eu vi um vídeo de alguém, de um comentarista, enfim, falando do Cristiano Ronaldo, que por exemplo ele está muito bem, por que ele ganha muito bem? Porque ele treina, ele faz muito exercício físico, ele chega no jogo, ele corre muito, então ele corre, pega a bola e marca o gol. Ele não fica enrolando, ele não faz assim muita estratégia, ele só foca ali em fazer o gol, porque quando ele faz o gol o time ganha e isso é importante, não é necessariamente ser o gol bonito. É mais ou menos nessa direção que foi o comentário. Enfim, foi esse o comentário que eu vi, que acho que ilustra aqui essa situação. E para fechar a comparação, ela traz aqui os japoneses na página 80. Os japoneses partem do pressuposto de que, como as pessoas não nascem iguais, ou seja, apresentam desigualdades naturais, cabe à sociedade aplainar as arestas decorrentes do confronto dessa diversidade. Se cada um perseguir seus objetivos, dar vazão às suas preferências e viver sob os desígnios de suas individualidades, o resultado será uma grande disputa na sociedade. Portanto, os grupos tomam a si a tarefa de ignorar, coibir e neutralizar institucionalmente certas diferenças entre os indivíduos. E dessa citação para frente, né, ela continua comparando os 3 países, fala sobre a liderança, organização dos funcionários, da empresa, cultura. Ela falou também da parte da arte, como tem no esporte. Ela também falou da parte artística. Eu acredito que tem uma competição menor, né? Porque, enfim, é muito mais subjetivo. No esporte você tem um vencedor, né? na competição. Na arte, não necessariamente. Mas, enfim, obviamente acaba aparecendo essa discussão também. Então é interessante você saber que tem no livro. Enfim, se chegou até aqui, muito obrigado. Eu vou para a minha última citação. Ela também faz uma revisão histórica, digamos assim. Ela cita o Taylor, o Fayol, o Ford, que é essa discussão que a gente tem na teoria geral da administração, como organizou as empresas, né, a linha de montagem, depois vai ter os robôs, a perda, digamos, dos conhecimentos, né, porque vai espalhar, cada pessoa sabe fazer uma etapa da produção. Você tem vantagens e desvantagens, a pessoa, digamos, fica mais rápida, não porque ela quer, mas porque tem uma pessoa que está treinando e vigiando, falando, olha, produza mais rápido, que eu posso pagar por produção em vez, ou por unidade, enfim, ela faz esse panorama também. E aí eu vou fechar aqui com a citação da 103, para a gente fechar a nossa discussão aqui no vídeo. Então, para concluir, pode-se dizer que, em termos de custos e benefícios, as soluções meritocráticas norte-americana e japonesa são as que, objetivamente, oferecem os maiores ganhos para a sociedade e os maiores custos para o indivíduo, ao passo que a brasileira, ao contrário, propicia os maiores custos sociais e os menores custos individuais, visto que não estabelece diferença entre maus e bons desempenhos, salvaguardando a autoestima individual. Então, se chegou até aqui, muito obrigado. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Faça os comentários aqui sobre essa temática. Eu acho que é bem importante eu saber a sua opinião para a gente possa expandir. Cada vez eu possa gravar mais vídeos nessa direção. Ou talvez fazer um vídeo mais longo sobre usando esse livro e alguns outros também. Não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Tem os links de compra na descrição, como sempre também. Redes sociais, apoios, tudo mais. Então é isso. Muito obrigado e a gente se vê no próximo vídeo.